Muito obrigado, é um prazer estar aqui nessa série e nesse local que se revela enormemente estimulante para o debate, para a vida cultural. Então, é realmente muito bom. Agora, o tema, vamos reconhecer, não é fácil. Eu não consigo passar da primeira expressão, aceleração do tempo. O que está se acelerando? Do que está em jogo quando eu falo tempo? Não se assustem, eu não vou cair na armadilha de passar o resto da nossa palestra tentando destrinchar essa questão, o que é o tempo. Mas nós precisamos nos entender sobre o que está em jogo hoje, para conduzir minha argumentação. Precisamos fazer isso porque vamos discutir um pouco concepções de tempo e o modo como se lida socialmente com o tempo em sociedades, vamos chamar de tradicionais, inclusive as sociedades antigas, e numa sociedade como a nossa. Então, temos que ter algum ponto de partida, porque vamos ter que trabalhar com uma diferença fundamental entre duas modalidades de tempo, entre duas formas pelas quais não só se concebe o tempo, mas como o próprio tempo estrutura as relações no interior das sociedades, que é uma diferença bem conhecida, mas com importantes consequências, e algumas das quais eu queria discutir. Eu me refiro à passagem de uma concepção de tempo cíclica, como existia na antiguidade, como persiste em muitas sociedades, e uma concepção linear, que é, claro, a concepção dominante numa sociedade como a nossa. Quando eu falo em tempo, eu não tenho muito como pensar em uma coisa, em uma substância. E nem talvez seja bom eu falar num fluxo, como se fosse um rio que nos carrega de alguma maneira, tal como a nossa, digamos, o nosso senso comum pensa essa coisa. Eu acho que é melhor nós nos entendermos em relação à seguinte formulação. Quando eu falo de tempo, mesmo quando eu estou me referindo à dimensão social do tempo, eu tenho em mente o seguinte: o tempo, ele é basicamente um critério que se usa para permitir a separação entre acontecimentos, entre eventos, entre o que acontece. Há uma certa analogia aí com o espaço. O espaço é um critério que eu uso para pensar o mundo e para perceber o mundo, que envolve a separação dos objetos, dos corpos. Quer dizer, quando eu falo em espaço, eu tenho condições para me defrontar com o mundo como algo diferenciado e não uma espécie de massa homogênea. E quando eu falo em tempo, eu tenho condições para pensar o mundo numa outra dimensão que o espaço, mas também de uma maneira que não me leva a me perder num fluxo indiferenciado de percepções, de coisas que acontecem, mas incapaz de perceber que algo acontece simplesmente porque aquilo flui exatamente naquela imagem do rio. Por isso que é um pouco arriscado pensar o tempo como um fluxo. Mas é importante reter que falar em tempo significa expandir, significa separar esse fluxo para que eu possa ter a ideia de eventos, de acontecimentos, para que eu possa individualizar o que acontece. O tempo é o que me permite isso. A percepção de tempo, a concepção de tempo, a categoria tempo, se vocês quiserem, me permite exatamente diferenciar o que acontece porque eu tenho um critério. E esse critério permite distinguir o que vem antes e o que vem depois. Me permite
trabalhar, portanto, mais adiante com as ideias de um passado, de um presente e de um futuro. Se eu pensar um fluxo indiferenciado, eu estou simplesmente envolvido nisso, sem qualquer condição de diferenciar. O tempo, então, eu estou pensando aqui como um critério que me permite diferenciar os eventos entre si, e esse critério funciona estabelecendo relações de sequência, relações de sucessão. Junto com isso, é uma medida de mudanças, uma medida de modificações. Eu só posso falar em, ou perceber, sequer, mudanças e modificações, introduzindo a ideia de tempo, e vou usar essa ideia de tempo para medir, de certo modo, essas mudanças, mais rápidas, mais lentas. Aí a questão não é tanto a sequência antes e depois, mas a questão da rapidez ou não daquilo que se modifica, das modificações. Para dar conta de mudanças nas coisas, eu introduzo uma medida que é exatamente o tempo. Um dos argumentos que eu gostaria de levantar hoje, pelo menos pôr na mesa, é que nas sociedades antigas, nas sociedades clássicas, a questão do tempo se associa fundamentalmente à questão da medida, sobre a qual vou falar logo em seguida. Nas nossas sociedades, continua o problema da medida, mas ele aparece como referência à mensuração, a medir no sentido literal do termo, a ter uma escala de medida. Qual é a diferença? A diferença, eu estou aqui contrapondo sociedades antigas, digamos a Grécia clássica, para ficar mais marcada a diferença, e as sociedades contemporâneas. A diferença, no caso, consiste em que, quando se pensa medida, se pensa fundamentalmente em limites, em estabelecer limites. Então, já digo nesse ponto que não é por acaso que sociedades em que a ideia de medida pensada como limite para o que se faz, para o que ocorre, etc. e tal, é forte, são também sociedades em que predomina ou está inteiramente presente uma concepção cíclica do tempo. A concepção cíclica do tempo significa que a passagem do tempo, ou seja, as mudanças das coisas, dos objetos e tudo mais, é pensada como percorrendo não uma trajetória linear, mas um período de crescimento, de apogeu, de decadência e renovação no momento seguinte, como se fosse havendo uma progressão, quer dizer, não é uma linearidade. É uma sequência que envolve uma expansão, um crescimento, envolve um apogeu e envolve uma decadência, ou, para usar o termo antigo, envolve uma corrupção. Isso envolve, traz consigo uma ideia importante. É de que, se você pensa em termos de um tempo cíclico, se você percebe o tempo como ocorrendo nesse espaço de crescimento, queda e retomada mais à frente, você dispõe de um critério claro para estabelecer limites, para formas de ação, para, enfim, para o que se faz no interior da sociedade. Porque você tem como levantar o argumento de que, a partir desse ponto, não dá mais. A partir desse ponto, nós entramos em declínio. A partir desse ponto, nós entramos na fase de queda. Não há como levar indefinidamente à frente a linha de ação que nós estávamos adotando. Porque, objetivamente, ela não vai seguir, ela vai acompanhar o movimento cíclico do tempo e vai decair. Não há como escapar disso. A ideia de que exista, portanto, um movimento cíclico das coisas ao longo do tempo, de todas as coisas, né, da natureza, dos homens, da história, ao longo do tempo, se associa muito a essa ideia de que é possível objetivamente estabelecer limites
para as ações dos homens. Isso contrasta de maneira muito forte com o mundo moderno e ainda mais com a vertente contemporânea desse mundo. Exatamente porque, da maneira mais forte e mais nítida a partir, digamos, do século XVII europeu, você se implanta de maneira dominante uma concepção linear que traz consigo muito mais do que a ideia de medida como limite, como capacidade de estabelecer limites, traz consigo a ideia da mensuração, da capacidade que se tenha de estabelecer algum denominador comum nas coisas que permita ter uma escala, digamos, uma escala de tempo, que permita medir, que permita, digamos, cortar o fluxo temporal em pedaços conforme um critério que se possa estabelecer. O que está envolvido aí? A primeira coisa importante, porque tem repercussões muito fortes no nosso mundo atual e no nosso cotidiano, é que uma concepção linear do tempo sendo instalada, perde-se aquela referência objetiva à medida das coisas, ou seja, perde-se a capacidade de se invocar uma razão objetiva para parar um modo de agir num certo ponto, limitar uma certa maneira de agir num certo ponto. Pelo contrário, o que se introduz com a ideia de um tempo linear, que é a ideia moderna de tempo, é uma linha indefinida e infinita, na realidade. De modo que nada há que impeça que determinados cursos de ação sejam levados adiante indefinidamente. E a ideia é até que haja incentivos a que isso ocorra. Eu vou fazer uma referência aqui ao autor que, de uma maneira muito importante, contribuiu para essa mudança e dá um caráter muito especial a essa mudança. Eu vou me referir à importantíssima figura do pensador inglês do século XVII, o Thomas Hobbes, que tem uma concepção inteiramente inovadora de como se organiza, e se organiza também politicamente a sociedade, de como se organizam as relações entre os homens, da própria natureza dos homens que se relacionam. Ele realmente é enormemente inovador. Só para lembrar, o grande pensador social e político de um século antes, o italiano Maquiavel, operava ainda com uma concepção cíclica da história e do tempo. Com a ideia de que você tem, enfim, ascensão, apogeu e declínio. Hobbes muda isso. E ele muda de uma maneira que me parece muito importante e merece ser mencionado aqui. Ele funda, digamos assim, a concepção moderna de tempo e, de certo modo, também de poder, porque o ponto de partida é a discussão dele sobre poder. O que está em jogo quando se fala poder? Normalmente, se fala poder, nós imaginamos uma situação em que alguém se sobrepõe a outro, alguém manda e é obedecido, uma relação, portanto, que se estabelece entre os homens. Hobbes faz uma coisa notável, uma extraordinária inovação, que é a seguinte: quando vai discutir poder, ele diz, quando falamos poder, nós estamos pensando em meios presentes que as pessoas têm para conseguir certos bens futuros. Isso é um negócio fantástico. A ideia é extraordinariamente inovadora. O que ele está dizendo, em primeiro lugar, é que poder não é propriamente uma relação de mando. Poder é um recurso. Poder é um recurso de que eu disponho para algo. Esse algo é o que me interessa, que é alcançar algum benefício, e vejam vocês, futuro.
A referência do Hobbes ao falar isso é uma referência prospectiva. Ele está falando no futuro. Poder é aquilo de que eu disponha para mais adiante, mais à frente, conseguir benefícios, conseguir bens, conseguir vantagens. Isso é extraordinário. Muda toda a concepção de poder, muda o modo como se pode conceber as relações, inclusive as relações políticas no interior da sociedade. Portanto, a ideia de tempo é introduzida de maneira muito forte nessa concepção. E o que eu gostaria de sugerir aqui, nesse momento, que também creio que faz algum sentido na minha argumentação hoje, é que o Hobbes levanta a possibilidade de se pensar não só o poder, mas o próprio tempo como um recurso social. O tempo como algo a ser administrado socialmente, como um recurso que é disputado socialmente, cujo controle é disputado socialmente, politicamente, para, enfim, no interior da confrontação social em busca de se conseguirem bens escassos. Porque por trás de tudo que eu estou falando está a ideia de que há, no interior da sociedade, uma constante disputa por bens escassos. Se houvesse sempre tudo suficiente para todos, não haveria nem economia, nem política, nem coisa dessa ordem. E, de certo modo, com muitas aspas, eu estou sugerindo que, no modo pelo qual funciona nas sociedades modernas e também na contemporânea, o tempo aparece como um bem escasso, a ser administrado, a ser controlado, a ser disputado. O controle do uso do tempo é fundamental. Na concepção moderna, que eu estou identificando na figura do Thomas Hobbes, a linearidade do andamento das coisas é fundamental. O que significa que todo aquilo que eu falava de uma herança clássica, em que a medida consistia em estabelecer limites, vai por água abaixo. O que o Hobbes diz é que poder é um meio que se usa para obter bens futuros e, como você sempre quer obter bens mais à frente, poder é algo que se busca sempre mais, não há limite. Desaparece totalmente a ideia do estabelecimento de qualquer limite para as linhas de ação. Pelo contrário, se estabelece a ideia de que os homens, deixados soltos, vão buscar ilimitadamente vantagens para si. Vão, nesse sentido, procurar exercer os meios de que dispõem para conseguir essas vantagens, ou seja, vão exercer poder. E vão exercer poder dentro da dimensão temporal, mais à frente. O próprio tempo entra, então, como uma espécie de recurso subsidiário que auxilia, que é fundamental no próprio exercício do poder. Porque eu estou jogando mais para frente e não preso ao momento presente. Agora você pode ter medida como escala de mensuração. Mais tempo, menos tempo, intervalos maiores, intervalos menores, coisa dessa ordem. É isso que está aí em jogo. Agora, isso leva a uma consequência que tem um nome que eu já mencionei mais de uma vez aqui e que volta nesse instante. Leva à questão do controle. Porque a partir do momento em que você abre mão da ideia de que existem limites objetivos para a ação dos homens, que tudo fica deslocado para a fome que cada um deles tem para se obter o máximo, coloca-se a questão de algum tipo de controle externo aos homens que permita que as coisas, enfim, se organizem de algum modo. O que eu chamo de controle? Controle é, digamos assim, a forma moderna, a forma contemporânea de assimilar aquela velha ideia de medida a que eu me referi. Nos seguintes termos, se antes havia, digamos, esse conforto para se pensar, bom, existem limites objetivos para as ações, existem medidas, existe critério para saber até onde se pode chegar. Agora, não havendo esse critério, isso se desloca
para mecanismos pelos quais limites são estabelecidos para o funcionamento das coisas, o funcionamento das formas de organização das sociedades, dos grupos e mesmo dos processos naturais. E o controle consiste exatamente em manter o funcionamento da coisa dentro desses parâmetros. Quer dizer, se me permitem um exemplo literalmente infantil, é a situação do pediatra que diz para a mãe: temos que manter a febre dessa criança sob controle. Se subir acima de 37, dê um medicamento. Ele estabeleceu o parâmetro, ele definiu como é que vai funcionar esse sistema, digamos. Então, ele definiu condições de controle. É essa a ideia de controle. Agora, essa ideia de controle significa o seguinte: alguém vai definir quais são os parâmetros. Alguém vai definir até onde se pode levar uma certa linha de ação. Alguém vai definir até aqui é possível, a partir disso a lei não permite. Que se não houver o estabelecimento de certos parâmetros, de certas medidas a partir de certa escala a partir da qual não se pode exercer uma ação, se não houver isso externamente às pessoas, aos agentes, então haverá uma situação incontrolável em que todos irão, sem parar, buscar o máximo para si e simplesmente vem abaixo toda e qualquer forma de convivência. Então, o que significa isso é que nós caminhamos na modernidade numa crescente prevalência de modalidades de controle. Nós temos, não é simples jogo de palavras, mas dizer que nós avançamos passo a passo na construção de sociedades de controle. Sociedades que o tempo todo, no interior das quais, o tempo todo se inventam novas formas de estabelecer parâmetros de ação para os homens e de tornar eficiente isso, de mantê-los, portanto, sob controle. Ao mesmo tempo, o que ocorre, e aí vem um pouco aquela expressão aceleração do tempo, e isso faz parte da nossa experiência cotidiana também, não é? Está ligado à expansão das formas de informação, de comunicação e por aí vai. O que ocorre é que essa coisa que eu falava no início, do tempo como um critério para distinguir acontecimentos, distinguir eventos entre si, estabelecer intervalos entre eventos, porque no fundo o grande truque da dimensão temporal é essa, estabelecer intervalos entre eventos, de modo que eu possa distingui-los, de modo que eu possa falar no antes, no depois e assim por diante. Bom, o que está acontecendo, e vocês sabem isso da nossa experiência do dia a dia, é que com os avanços tecnológicos que se vão acentuando em período recente, os intervalos de tempo que regem a vida das sociedades e dos seus integrantes tendem a se tornar cada vez mais curtos, ao ponto de, em muitos aspectos, serem inteiramente fora da capacidade de percepção concreta na experiência dos homens. São intervalos que só são perceptíveis em termos de medidas feitas por equipamentos especiais, mensurações em nanosegundos e por aí afora, né? Eu percebo que o avanço da tecnologia, que era esperado que fosse para dar mais conforto para a humanidade, aí eu me refiro à internet, banda larga, e-mail, coisas desse tipo, na realidade elas estão seguindo um caminho inverso, né? Por exemplo, hoje eu tenho certeza que trabalho muito mais do que eu trabalhava, porque se eu tinha o conforto de ter um e-mail para ler a hora que eu quisesse, de pijama, às 3 horas da manhã, hoje eu trabalho à noite para poder ler todos os e-mails, que assim acho que todas as pessoas se sentem pressionadas por isso, né? Então, está desvirtuando a coisa. E que recomendação prática o senhor dá para que a gente faça esses intervalos e não siga dessa forma linear
e faça ela mais harmônica. Então, o que o senhor recomenda de forma prática para que a gente consiga parar e respirar e ter esses intervalos aí? O senhor vai pedir a minha imediata retirada da sala, mas a solução que eu posso propor não é prática, é utópica, no seguinte sentido. A única maneira de você cortar isso é você eliminar das sociedades o império nefasto do princípio da eficiência. Da ideia de que você tem que ter o máximo de ganhos com o mínimo de recursos e que nenhum outro princípio funciona. É chato dizer isso, porque enquanto você não conseguir cortar essa lógica, você está condenado. Você está condenado. Vão se acumular. Porque esse negócio você deu um bom exemplo. A nossa tecnologia cotidiana. O que está havendo? Os intervalos, o teu tempo, ele está virando aquilo que a imagem habitual sugere sem perceber que é um pesadelo. Ou seja, um fluxo contínuo. Você não tem nem mais como distinguir os eventos, porque você tem uma luta tremenda para distinguir o e-mail número 48 do 117. Né? E isso daí é a expressão, claro, de capacidades tecnológicas, mas usadas e concebidas de uma certa maneira. É chato ter que dizer isso, mas não há, no modo como se organizam as sociedades contemporâneas, você pode introduzir espaços de oxigenação, espaços de participação, de deliberação, de retomada de relações entre os homens e não a sistemática destruição delas. Mas quebrar essa coisa significa quebrar o princípio que nos tornou infelizes no século, que ganhou o seu paroxismo no século XX. Eu digo paroxismo no século XX porque eu lembraria aí uma dessas tragédias que marcaram aquele século. Você tinha aparentemente dois sistemas econômicos, políticos e tal se degladiando ao longo de grande parte do século. Aparentemente. Na prática não teve isso em nenhum momento. Na prática não teve isso em nenhum momento. O suposto sistema alternativo a uma ordem capitalista, competitiva, de resultados, de eficiência, etc. e tal, o suposto sistema alternativo a isso esteve inteiramente subordinado ao seu adversário durante todo o período em que mal e porcamente subsistiu. O famoso socialismo real, esteve totalmente subordinado aos princípios básicos da dinâmica do seu adversário, que era imensamente mais poderoso. Então, por todos os lados, o que se viu foi caminhar no sentido da prevalência do princípio básico de que o que se tem é que maximizar resultados, minimizando custos e obter a máxima de eficiência nas ações. Eu imagino que vocês devem estar achando que agora eu realmente perdi o pé de vez e virei... Não sei, mas se você não corta isso, não adianta. Então, em algum momento vai ter que chegar nesse ponto. Só que isso não vai ser feito por uma decisão iluminada de alguém, não vai ser feito de um momento para outro. Você tem uma desmontagem, uma remontagem de uma sociedade. É o tipo da coisa de prazo mais longo, deliberativo e reflexivo, digamos. Então você tem que aumentar os espaços de oxigenação. Eu acabo de criar uma nova figura, que é a do utópico reformista. Quer dizer, realmente, falar em aceleração do tempo significa pensar uma situação em que a mensuração é aquilo que realmente opera na diferenciação entre acontecimentos e entre eventos. Trata-se de medir adequadamente os intervalos, e os intervalos vão se tornando menores. Isso tem alguma consequência? Tem muitas, com certeza, mas eu vou mencionar apenas uma para tentar tirar disso uma conclusão. É que esse estreitamento dos intervalos de tempo que regem a vida das sociedades e que
estão associados aos múltiplos mecanismos de controle operando no interior dessas sociedades, eles vão, quase que por definição, não é, jogando para um segundo plano as condições em que estejam presentes intervalos mais longos entre os eventos, esteja presente, digamos, uma respiração mais folgada da sociedade, na sua dimensão temporal. É quase como se os batimentos que marcam a existência da sociedade e dos seus integrantes, esses batimentos consistem, cada batida consiste em eventos, em acontecimentos, em algo que ocorre, eles vão se tornando mais compactos, mais próximos, portanto, que se for em termos de percepção, mais rápidos, e nós tivéssemos sociedades à beira da fibrilação, né? À beira de perder o controle sobre essa aceleração desses batimentos. Os espaços maiores, a respiração mais lenta, digamos, da sociedade, tende a ficar para segundo plano. Agora, isso tem uma consequência gigantesca. Qual é essa consequência? Eu gostaria de lembrar essa consequência retomando a referência que eu fazia ao mundo clássico, digamos, a minha referência meio vaga no momento é o mundo clássico grego, que eu dizia, bom, lá imperava a ideia da medida como estabelecimento de limite, etc. e tal. Eu já falei isso. Agora, o que vinha junto com isso? Vinha uma referência que, não por acaso, volta com força no tempo presente por uma perspectiva de reivindicação, inclusive de reivindicação política, e essa referência é a deliberação, a ideia de deliberação. A ideia de que as ações que os homens realizam, os entendimentos que eles mantêm entre si, os acordos a que chegam no que diz respeito a como vão organizar seu mundo, quais são as decisões que vão tomar coletivamente, que elas sejam, de alguma maneira, ponderadas, eu quase diria descansadamente ponderadas. Ou seja, ocorram num tempo lento se comparado com os nossos tempos contemporâneos, e envolvam o exercício de uma atividade que é incompatível com a diminuição constante dos intervalos entre eventos, com essa aceleração do tempo. Ocorram de maneira reflexiva, ou seja, não só olhando para a ponta da linha, mas sendo capaz de incorporar o que veio antes. Lembram-se, vocês lembram? Eu peguei o Hobbes como minha referência. Hobbes aposta inteiramente numa progressão linear das coisas e das ações dos homens, e com isso praticamente elimina da sua atenção qualquer dimensão reflexiva da ação. Você olha para frente, você tem propósitos mais adiante, você procura usar os meios de que dispõe para atingir esses propósitos lá adiante. Para fazer isso, você não precisa retornar, por exemplo, o que é muito importante, retornar a uma memória que você retém na tua experiência conjunta com outros, para saber o que é melhor buscar ou o que vale mais a pena buscar e por aí afora. Você não precisa parar. A ideia básica é que não se para. É que se continua num movimento que só para quando é interrompido externamente. A ideia da deliberação, que é uma ideia derrubada, digamos assim, no mundo moderno por uma figura como Hobbes, que é um pensador de gigantesca dimensão, uma das maiores figuras do pensamento social e político em toda a história europeia, pelo menos, na perspectiva de um homem como esse, se instala, e isso, afinal de contas, respondia às condições históricas da sua época e responde muito às condições históricas nossas, se instala a prevalência dessa progressão linear ilimitada
em que parar, ou pior ainda, recuperar a memória de momentos passados é mais do que um luxo, é um erro, porque se você para, os outros continuarão. Então, a corrida tem que ser mantida a qualquer preço. Só que o preço é alto. O preço dessa corrida é alto, em termos de organização da convivência dos homens, em termos de organização da política da sociedade. O preço consiste exatamente em jogar cada vez mais para o lado, deixar cada vez mais em segundo plano a capacidade de ponderar, de refletir, de conjuntamente fazer isso, que é fundamental, que é deliberar sobre o melhor curso de ação. Quando a gente hoje se depara com essas coisas todas de questão ambiental, não é a recolocação dos limites para a gente de novo hoje? Eu até brinco, conversando com os colegas, falando assim, olha, acho que se a gente tivesse desenvolvido tecnologia para hoje estar colonizando outro planeta, ninguém estava discutindo questão ambiental. Talvez nós estivéssemos continuando a crescer, a continuar na subida. Então, quer dizer, os limites também não se colocam hoje para a gente, quer dizer, e essa busca, talvez, incessante de reconstruir essa utopia, talvez não seja a negação de a gente reconhecer que talvez a gente esteja no começo da descida? Tem muito sentido, sim. E uma coisa interessante que se levanta é a retomada em condições inteiramente novas, né, porque condições globais, planetárias, uma consciência planetária, da ideia do limite, do estabelecimento racional e ponderado, pensado, discutido de limites para modalidades de ação, por exemplo, de exploração de recursos e coisa do gênero. Isso é interessante. Na realidade, por trás dessa visão meio, em alguns momentos, cinzenta, que eu fui levado aí a sugerir a respeito das sociedades contemporâneas, há aspectos extremamente interessantes nelas, né? Quer dizer, existem espaços novos e crescentes daquilo que eu chamei de oxigenação das relações no interior da sociedade. Existe também na sua observação, eu não sei se aí eu vou distorcer um aspecto dela, mas um pouco eu entendi uma passagem nela como se dissesse, ela é uma questão de escala. Se eu considerar aquele pensamento que está sendo chamado aqui de cíclico, na sua consideração só pela fase de ascensão, eu posso chamá-lo de linear, não é? E só no momento em que há a percepção de um descenso é que eu vou passar a chamá-lo de cíclico. É verdade que a tendência é pensar ciclicamente quando você está mais abaixo e não quando está mais acima. Mas você pode pensar uma concepção cíclica de tempo no interior de uma sociedade que predominantemente pensa em termos lineares, unidimensionais e progressivos. Nietzsche fez isso. Há um século e pouco atrás. Reconstitui a sua maneira, procurando dar base até científica a isso, uma concepção cíclica, de eterno retorno. Quer dizer, é possível você reintroduzir isso aqui e agora, mas o que eu não vejo é que não vejo relação, digamos, nem lógica, nem historicamente plausível entre você expandir os espaços que se vão apresentando nas sociedades contemporâneas para introduzir o senso de limite, a ideia de medida, a capacidade de deliberação racional e por aí afora. Não vejo uma relação necessária entre isso e uma dimensão cíclica do tempo. Não precisa ser cíclica. Provavelmente também não será linear. É possível que dentro de algumas décadas aqui, quem estiver discutindo já estará falando de alguma outra concepção que não é estritamente linear, mas também não necessariamente cíclica. Porque a ideia de uma sequência
crescimento, apogeu, ao declínio, que é uma ideia que tem similaridades naturais, orgânicas muito claras, não esgota as alternativas possíveis a uma concepção linear. Aliás, se eu tivesse fôlego para tanto, eu traria exemplos de concepções de tempo que não são nenhuma coisa nem outra. Uma concepção em espiral, por exemplo. Ascendente, mas não linear. Enfim, eu só pego a sua observação para dizer, olha, você está mostrando que há sim, nas conexões contemporâneas, condições para uma reformulação da relação das sociedades com a sua dimensão temporal e, junto com isso, com a organização global das formas de vida no seu interior. Esse é o lado radioso do que a gente tem no mundo contemporâneo, né? Contra o pano de fundo de um lado sombrio que não pode ser esquecido. O problema é... Bom, eu ia formular o problema de uma maneira ruim. Ia formular o problema de acordo com a concepção dominante, que seria a seguinte. A formulação que me ocorreu, para vocês verem como é difícil escapar do modo dominante de pensar. Quer dizer, o problema é quem chega primeiro. A realização de uma ampliação das formas participativas, deliberativas, estabelecimento racional de limites e tal, ou, sei lá o que, o colapso ou a barbárie. O melhor curso de ação envolve, na realidade, uma dimensão que é uma dimensão central de toda a coisa quando se fala no tempo, que é a ideia do momento oportuno. Essa é uma ideia antiga também e que, no entanto, não tem como morrer. É uma ideia que vem atravessando toda a reflexão sobre como organizar a vida dos homens na sua dimensão temporal, porque envolve aquilo que é extremamente difícil. Os velhos gregos discutiam muito isso, Maquiavel na modernidade discutiu muito isso, encontrar aquele momento propício para a ação que tenha êxito. A questão do momento certo, do momento adequado para se dar início a um certo curso de ação é sempre uma questão fundamental. E uma questão que tem uma forte dimensão política. Grande parte da disputa pelo controle do uso do tempo, pelo controle sobre o recurso tempo que nós temos à nossa volta, gira em torno disso. Quem é que define o momento adequado? Quem é que garante que este é o momento de começar e não o outro mais à frente, ou se já não foi passado a hora exata? Aliás, o exemplo clássico desse tipo de disputa é a do inovador conversando com o burocrata, né? O inovador dizendo, devemos começar agora uma linha de ação que vai introduzir coisas nunca vistas e extremamente importantes. E o burocrata dizendo, não é o momento, as condições ainda não estão dadas, o tempo não está maduro para tanto, é preciso esperar uma outra hora. Com isso, ele faz uma coisa fundamental, que é ganhar tempo. Ganhar tempo é um dos exercícios fundamentais no jogo de poder em relação a esse recurso. E a ideia, o modo pelo qual se estabelece socialmente, inclusive politicamente, o momento adequado, o momento propício para a ação, continua uma das grandes áreas delicadas no interior das sociedades. Agora, como estabelecer o que merece alguma intervenção, o que merece ser mudado, o que merece ser mantido, como, no final das contas, trazer para o interior da própria sociedade a capacidade de participar disso que, se ela não se manifestar, ficará nas mãos de alguns poucos controladores, ou seja, de alguns poucos definidores,
de qual é a escala adequada das coisas, qual é o ritmo adequado das coisas, qual é o momento adequado de agir e por aí afora. Isso me leva de volta a essa reivindicação que não por acaso vem se tornando forte no período contemporâneo, vem se tornando forte há algumas décadas no final do século XX e continua, que é o da recuperação de pelo menos uma dimensão básica de ritmos mais lentos de dinâmica no interior da sociedade, que é exatamente o momento da deliberação, do debate conjunto sobre o que fazer, como fazer, que implica, de alguma maneira, em retomar o velho tema, que eu chamei do tema da medida, o tema da avaliação dos limites das coisas, dos limites das ações, retomar isso, mas em termos que sejam consentâneos ao momento presente, mas que envolvem algo assim como um conflito que vai se desenhando nas sociedades contemporâneas de ponta a ponta, que é, por um lado, a tendência, que é uma tendência dominante, no sentido desse estreitamento dos intervalos temporais de todos os processos, formas de ação, formas de funcionamento dos equipamentos que permeiam essa sociedade, formas de funcionamento dos recursos tecnológicos e por aí afora. E, por outro lado, como uma espécie de contraforça política fundamental, a reintrodução da exigência da oxigenação, digamos assim, da respiração mais lenta da sociedade como conjunto, no sentido de que processos que não sejam simplesmente de administração eficaz da busca de vantagens mais à frente, acumulando vantagens de maneira absolutamente sem limites, sejam corrigidos por processos nos quais se reintroduza a dimensão da experiência social, da memória da experiência acumulada, da ponderação das condições em que se vive, para estabelecer, enfim, parâmetros para a ação que não estejam subordinados a uma espécie de corrida desenfreada para frente. Esse tipo de preocupação, curiosamente, esse tipo de situação, eu diria, curiosamente me permite lembrar um aspecto do pensamento do pensador antigo que formulou a frase talvez mais famosa já feita a respeito da questão do tempo. Estou me referindo a Santo Agostinho, que nas suas Confissões tem a frase famosíssima em que ele diz: eu sei o que é o tempo, só que quando me perguntam, eu não sei mais. Eu não sei o que dizer. Mas esse mesmo homem, ele tem um pouco mais à frente, na mesma obra, uma concepção sobre o que vem a ser essa coisa enigmática, o andamento do tempo, e ele não usa a imagem, que talvez seja a imagem mais habitual, do fluxo, de um andamento contínuo das coisas. Ele usa a imagem do ritmo, a imagem da sequência escandida na música. A referência musical, fundamentalmente. É escandir os eventos de uma maneira que leva a, não simplesmente o ritmo, mas também a melodia que seja. Mas a imagem do ritmo é muito boa. É uma imagem que talvez esteja retornando por uma outra via, não estou falando que nós estejamos recuperando a visão agostiniana do mundo, mas esteja voltando por uma outra via, porque
é possível, talvez, discernir nas sociedades contemporâneas uma espécie de exaustão, uma espécie de esgotamento, ou, muito mais do que isso, a percepção do imenso perigo envolvido na expansão ilimitada de formas de organização e de funcionamento de sociedades baseadas numa concepção estritamente linear, sem limites, no que diz respeito à dimensão temporal da vida humana. Os riscos disso vão se tornando cada vez mais evidentes. Eu brinquei antes com a expressão fibrilação, mas talvez não seja tão absurdo assim. Você sabe que está cada vez mais evidente, né, que sociedades com poderosa base tecnológica, orientadas por uma concepção pela qual se trata de avançar cada vez mais rápido e a qualquer preço, levam enormes perigos para todas as formas de convivência, tem um enorme caráter destrutivo, e eu falo aqui destrutivo no sentido de rompimento das possibilidades de convivência, de relação dos homens no interior da sociedade, porque retira, digamos assim, o oxigênio das suas relações, os joga numa corrida sem fôlego e sem fim, e isso tudo, então, buscando se corrigir isso com a retomada, a recuperação, em novos termos, é claro, de uma concepção em que, mais do que a aceleração crescente do tempo, está em jogo a capacidade de escandi-lo de uma forma que permita, enfim, introduzir algumas coisas que estavam relacionadas com a velha imagem agostiniana do tempo musical, introduzir a capacidade de construção, mais do que de destruição, e estabelecimento de alguma forma de harmonia no interior das relações dos homens. Quando se fala em democracia deliberativa, é isso que está em jogo. É não correr só uma vez cada 4 anos para as urnas, mas introduzir oxigênio e respiração no interior das relações na sociedade. Frear os ímpetos estritamente controladores daqueles que detêm poder sobre o recurso tempo que está aí. E, enfim, reintroduzir a capacidade fundamental, socialmente fundamental e vitalmente importante, exatamente nas condições contemporâneas, em que todo o aparato tecnológico ajuda a acelerar cada vez mais esse tempo, a diminuir os intervalos, a tirar, portanto, a respiração do conjunto, reintroduzir a capacidade social de mobilizar conjunta e reflexivamente, deliberativamente, portanto, a sua experiência conjunta, a sua memória projetada, agora sim, com bons fundamentos, porque reflexivamente, porque deliberativamente, para o futuro. É isso, obrigado.